Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio, hoje, quinta-feira, 30 de novembro, dia de Santo André. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui, nessa palavra de São Paulo aos Romanos, na carta, o versículo 9 é uma promessa. O final do versículo 9 é uma promessa. E por quê? O versículo 10 vai explicar. Olha só. Se com tua boca confessares Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí o 10 explica. É crendo no coração que se alcança a justiça. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Agora vamos lá. Esse versículo 10, ele é didático. É crendo no coração que se alcança a justiça. Por quê? Porque aquele que crê de fato em seu coração, em Jesus Cristo nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, na igreja fundada por Cristo, no magistério da igreja, aquele que crê no seu coração, olha só, alcança a justiça. Por quê? Porque vai viver como quem de fato crê. Não somente diz Jesus eu creio, mas a vida testemunha: Jesus eu creio. Não só diz amém, mas a vida é um testemunho claro, genuíno, de que de fato crê. Portanto, tem aqui: se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça.
E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Por quê? Porque confessar a fé é no momento oportuno confessar a fé. É no momento inoportuno confessar a fé. É no momento que vai agradar confessar a fé. É no momento que vai também desagradar não deixar de confessar a fé. Viver com coerência, com autenticidade. É quando o pecado se apresentar na porta, ao invés de abraçá-lo, fugir dele, correr dele. É ter um discurso coerente com a prática de vida. É isso que São Paulo fala aqui no versículo 9 e no versículo 10. O versículo 13, 14 e 15 é o itinerário da conversão. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? Como é que você vai clamar por Deus? Como é que você vai construir uma vida de oração se você não acredita nele? Se você fizer apenas por mera obrigação, mas sem fé, vai ficar pelo meio do caminho. Se você faz só porque você, por conveniência, vai ficar pelo meio do caminho. Agora, como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? É assim que está escrito: quão belos são os pés do que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. E isso é algo que se repete nos nossos dias, né? Quantos escutam a palavra de Deus e quantos genuinamente se tornam discípulos? Quantos não preferem permanecer na multidão e não dão passos concretos, não dão passos firmes para que sejam bons católicos, para que construam famílias, filhos que sejam, filhos e filhas que sejam bons católicos? Então, a pergunta do versículo 18, ela ressoa para cada um de nós. Será então que não ouviram? E aí eu pergunto, eu e você, será que nós não ouvimos a palavra de Deus? Será que nós não ouvimos o chamado que o Senhor nos faz diariamente? E se ouvimos, por que somos tão lentos em nos emendar? Por que somos tão lentos em corresponder, em viver esse convite feito por Deus a cada um de nós? Porque falta-nos amor. Porque falta-nos determinação em corresponder a esse convite de amor que Jesus faz para mim e para você. Porque somos lentos? Porque falta-nos amor. Quanto mais amor a Jesus tiver o nosso coração, mais rápidos, mais assertivos e mais firmes serão os nossos passos em relação a Jesus. Quanto mais conhecermos a Jesus, mais o amaremos. E como é que se conhece Jesus? Vida sacramental, missa, vida de oração, oração pessoal, atos devocionais, onde a gente se relaciona, dialoga com o Senhor. Então, porque somos lentos, porque não correspondemos, repito, porque falta-nos ainda amor e determinação em corresponder a esse convite que o Senhor faz a cada um de nós. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Eles deixaram a barca e o pai
e o seguiram. Deixaram tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui o evangelho, de modo sucinto, é o chamado de André e Pedro. Pedro, o primeiro papa. André, o primeiro a ser chamado por Jesus, conhecido como Protocleto, que significa exatamente isso, o primeiro que ouviu o apelo. E também o chamado de Tiago e João. E hoje a igreja no mundo inteiro celebra a festa de Santo André, o apóstolo, que nasceu em Betsaida no tempo de Jesus. Primeiro ele foi discípulo de João Batista e ouviu João Batista chamar a Jesus de Cordeiro de Deus. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou, Eis o Cordeiro de Deus. E no dia seguinte estava lá João Batista com 2 dos seus discípulos, que era André e João. E ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir a Jesus Cristo. Santo André também se expressa no Evangelho como ponte do Salvador. Por quê? Porque é ele quem se coloca entre Simão Pedro e Jesus. Pedro, nosso primeiro papa, fundamento da igreja, alicerce da igreja. Então, ponte do Salvador. Por quê? Porque ele faz essa ponte entre o Messias e São Pedro, Então, Santo André, um apóstolo discreto. Se a gente fizer um estudo assim, um estudo profundo das Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que são poucas as menções no Evangelho relacionado a Santo André. A primeira delas é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão. E quem faz a intervenção é Santo André, dizendo que tem um menino ali que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Pregador e evangelizador na região dos mares Cáspio e Negro. E conta a tradição da igreja que depois do batismo no Espírito Santo, ali em Pentecostes, Santo André teria ido pregar o evangelho nessas regiões. E a sua Páscoa testemunha a coragem e a alegria. Santo André foi crucificado numa cruz em formato de um X. E olha o que o santo falou. Ao ser crucificado numa cruz em formato de um X. Você imagina o martírio, Santo André sendo esticado, os seus braços e as suas pernas, para ficar ali no formato do X, que era a cruz em que Santo André foi morto, foi martirizado. E olha o que ele fala. Eu chego a me arrepio. E a gente precisa pedir essa coragem. Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Essas foram as palavras de Santo André ao ser martirizado numa cruz. A liturgia, de modo muito particular nesses últimos dias, tem nos trazido essa reflexão. Por muito menos a gente não sangra, a gente nem sequer é perseguido. Por muito menos, para apenas atender os apelos da nossa carne, a gente abandona Jesus. Aprendamos com a fé de Santo André, aprendamos com o seu testemunho, aprendamos com a fé dos apóstolos e de todos aqueles os primeiros cristãos, e que por causa deles nós estamos aqui. Peçamos ao Espírito Santo a graça de termos essa vida coerente, essa coragem de anunciar e de professar a nossa fé oportuna e inoportunamente. Que Santo André rogue por cada um de nós e que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.